Obrigada. Boa tarde a todos. Muito bom vê-los. Então vamos lá, porque o tempo é curto, o tempo urge. Vamos dizer, o tempo urge. Meus irmãos, então este capítulo tem como título Honrar Pai e Mãe. E nós estudamos e nos preparamos para falar exatamente sobre os itens 5, 6, 7 e 8. A primeira parte vai até o 7 e a última é sobre o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até recomendamos que cheguem em casa e façam a leitura para ver se o que eu disse aqui está lá mesmo ou se eu inventei, né? A gente sempre tem que conferir. Nós não podemos acreditar em nada, temos que estudar para saber. Bem, falemos de Jesus. Falar de Jesus é falar de amor, né? Ele nos ama, isso todos nós sabemos. Todo o seu apostolado foi de amor. Nos tirou da ignorância espiritual que estávamos, ou melhor, vem nos tirando, porque nós ainda não saímos dela, ainda somos muito resistentes. Mostrou para nós que a caridade e o amor ao próximo era a escada para a nossa ascensão espiritual, né? Ele não discursou, ele pregou, apresentou para nós um Deus maravilhoso, bondoso, ao contrário daquele que Moisés foi obrigado a nos apresentar, né? Porque na época de Moisés nós éramos ainda muito atrasados espiritualmente, né? Então Moisés, além de cumprir e promulgar os 10 mandamentos, ele teve que colocar uma lei civil dele ali, né? Para dar uma conotação de que seria Deus que dissesse aquilo, que é para a gente poder aceitar, senão nós não íamos cumprir, né? Então Jesus, para nos ajudar, quando ele veio bem depois de Moisés, ele contou muitas histórias, ele usou de parábolas, ele teve uma paciência que só os mestres conseguem ter. E ele sabia exatamente como ensinar, tá? Nós sabemos que Jesus é o maior pedagogo de todos os tempos. Ele ensinou. Nós é que ainda estamos custando muito a aprender. E não é aprender, porque aprender nós já aprendemos, ou seja, nós já sabemos. Mas nós não praticamos ainda. Essa é a diferença. Tá? Então, quando ele fez todo o apostolado dele, toda a tarefa que ele fez aqui, ele fez uma semeadura. Mas ele também sabia que a colheita viria bem mais tarde. Por que ele sabia? Porque ele conhecia. Sabe muito bem, como conhece até hoje cada um de nós. Quando Jesus olha para um de nós agora, ele vê tudo que nós formos e tudo que nós um dia seremos. Ele tem esse poder. Então, para entender um pouco melhor este amor de Jesus por nós, e nós vamos falar muito nesta palavra, né? Nós que somos irmãos dele, vamos usar como exemplo o amor das mães, né? Porque este amor de mãe, ele é a magnitude desse sentimento, aquele é o que mais se assemelha, ao amor de Deus por nós, é o amor das mães, né? Porque a mãe, meus irmãos, ela é o reflexo do amor de Deus aqui na Terra, tá? Então, pensando em tudo isso, da amorosidade de Jesus, e por tudo que ele pregou, fica um pouco estranho quando a gente chega nesse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem lá esses itens que nós vamos tratar hoje que dizem assim, ó, lá no item 5, 6, 7 e 8. Pode causar bastante estranheza para todos nós. Por que estranheza? Porque, imagine, Jesus estava dentro de uma casa pregando. E eis que chega alguém e vem diz para ele assim, Senhor, aí fora estão tua mãe e teus irmãos que vieram te buscar. Porque os irmãos de Jesus não acreditavam nele, né? De jeito nenhum. E tinham vindo buscá-lo porque eles tinham certeza que Jesus tinha perdido o juízo e pretendiam apanhá-lo. Antes que vocês fiquem pensando que irmãos são esses, sabe-se que Maria teve só Jesus, tanto que quando ele estava na cruz, nós vamos citar daqui a pouco, é para quem ele entregou a mãe para cuidar. Chamou algum dos filhos, esses aqui? Não.
Ele chamou João, porque os filhos dela nem estavam lá, os filhos não estavam lá. Ele disse para João que cuidasse dela. Isso prova, e nós estudamos isso, de que Maria não teve outros filhos. Então, quem são esses irmãos? José era viúvo. Até onde se sabe, José devia ter filhos antes de casar com Maria. E esses eram os irmãos de Jesus, tá? Então, eles foram lá. E Jesus, quando ouviu isso, o que ele respondeu para essa pessoa que veio avisá-lo que estavam lá fora, sua mãe e seus irmãos que tinham vindo buscá-lo? Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E complementou, olhando para o povo que estava à volta dele: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então pode causar estranheza, porque ele complementou: pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, estaria Jesus renegando Maria? Estaria desprezando aqueles irmãos? Fica um pouco estranho, né? Aqueles que querem desvirtuar as palavras de Jesus, aqueles que ainda querem semear dúvida e plantar discórdia, pode dizer: vejam só, ele está renegando a mãe dele, desprezando aqueles irmãos que deviam ser os filhos do primeiro casamento de José, os irmãos dele. Então, essas pessoas, esses seres que assim fazem, estão despreparados. Assim como muitos de nós ainda estamos, né? Não conseguem entender a perfeita pedagogia que Jesus empregava. Jesus se aproveitava de toda e qualquer ocasião, por mais banal que fosse, mais corriqueira, aquelas que acontecia toda hora no instante para todas as famílias, para aproveitar esses momentos para passar ensinamento, que ao longo dos anos nós fomos querendo entender ao pé da letra. E não, a gente não tem que ir ao pé da letra, a gente tem que entender o espírito da letra, o que ele queria dizer quanto a isso, né? E é por conta desse nosso orgulho infantil, essa nossa resistência, que nós fazemos isso, usando às vezes o que está escrito aqui que é assim, e não procurando entender por que é que escreveu assim, por que é que ele te deixou assim. Porque Jesus jamais se contradiria, não tem como. Provas existem muitas do amor dele por Maria. Embora Maria, naquela época, ainda não parecia ter uma ideia muito clara da missão daquele filho. Ela não tinha, gente, né? Ela vai ter depois, mas naquele momento desse episódio ela não tinha. Porque ela não seguia nem lhe prestava testemunho. Viu Maria entre os apóstolos, aqueles... Não. Ela era mãe, né? Ela não seguia. Mas ela era mãe. Alguém pode duvidar do amor dela? Não podemos. E nem do amor de Jesus por ela. De maneira nenhuma. Porque nela, a solicitude materna era o sentimento dominante. Assim como nós mães aqui na Terra não somos assim. Quantas vezes nós, não compreendendo claramente as atitudes de um filho, temos apenas a tendência de o proteger. E às vezes até equivocados no nosso pensamento, no nosso entendimento. A gente nem sabe bem, depois quando a gente entende aquilo que o filho está fazendo, então nós passamos a aceitar aquela situação. Mas às vezes nós temos, a atitude nossa sempre é de defender a cria, como se diz, né? É isso que nós fazemos. Porque como Maria, nós amamos e basta, né? Vou abrir um pouquinho a porta também. Eu sei que tem barulho da rua, mas... Eu sei que você é calorosa. Eu não sou calorenta. Como o povo me conhece, né? Eu não estou famosa. E quanto aos irmãos de Jesus? Sabe-se que eles nunca tiveram sequer simpatia por ele, né? Como falei antes, resume-se que eles eram filhos apenas de José, não eram filhos de Maria, né? Eles eram espíritos pouco avançados, como nós também éramos naquela época. Nunca compreenderam a missão de Jesus. Inclusive, nunca se soube que algum deles estava entre os seus discípulos. Tinha alguns apóstolos,
discípulos, irmão de Jesus? Não, né? Tanto que eles tinham vindo naquele momento buscá-lo, que achavam que ele tinha perdido o juízo. Então, assim, quando eu estudei essa parte, eu pensei, poxa, até Jesus tinha problemas na família, né? Quem somos nós agora? Imagina se Jesus já tinha, embora não fosse família sanguínea, a gente sabe que sangue não determina tudo, né? Mas ele também tinha problemas lá na família dele, com seus irmãos. Então, João, no capítulo 7, do versículo 5, afirmou, entre aspas, que eles, os irmãos de Jesus, não acreditavam nele. Né? Agora eu pergunto, quanto a nós, acreditamos? Passados mais de 2000 anos, nós o compreendemos? Há na Terra unanimidade em aceitar Jesus como modelo e guia? Não. Vocês verem, meus irmãos, como a gente caminha a passos bastante lentos, né? Mas também, dado o nosso passado, a gente vai demorar um pouquinho para se melhorar, mas estamos indo, estamos caminhando nesse sentido. Então, pergunta-se também, seguimos todos os seus ensinamentos, todos os dias, todas as horas? Não. Quantas vezes a gente pensa assim, puxa, agir de tal forma, não era para ser assim. Respondi, olha a minha atitude. A gente não percebe isso quando a gente a consciência da gente nos cobra, porque está aqui dentro de nós, na nossa consciência, toda a lei. E quando a gente infringe uma lei, a gente se sente culpado, né? Então, quando a gente não pratica, quando a gente não tem paciência, por exemplo, hoje eu estava fazendo uma atividade com uma pessoa me ajudando, e ela estava demorando e eu estava, né? Aí eu põe aqui, né? Fui lá ajudar mais rápido, a pessoa disse, nossa, senhora, quando me colocaram na fila da paciência, não tinha mais. É um defeito que eu trago, eu sei disso, né? Mas como que pode, tu é espírita, como é que tu ainda não tem paciência? Mas ao menos eu tenho consciência que eu não tenho paciência, né? E eu me esforço para controlar em mim as minhas más tendências, que é isso que o verdadeiro espírita é. Não é aquele perfeito, porque se fosse achar espírita perfeito, vamos fechar o centro e vamos para casa. Mas eu sei que eu preciso desenvolver e eu me controlo, mas chega uma hora. Então, assim, isso só para dizer para nós todos assim, nós temos um passado muito grande, nós somos o resultado de muitas experiências, de muitas existências. Nós somos um somatório e tem coisas que ainda são instintivas em nós. Mas por que tu não te controla? Estás há tanto tempo no espiritismo? Pois é, para ver que tamanho de carga que eu trago, né? De coisa que preciso mudar, né? Mas nós temos que pensar o quê? Mas também tu quer te comparar a Jesus, mas ele não é modelo e guia? A quem que eu tenho que procurar me comparar? Claro que vai levar milhões e milhões de anos até que eu me torne como ele, mas é para isso que eu fui criada. Todos nós fomos criados para a perfeição, para sermos felizes. Isso é a coisa mais certa que tem, tá? Então nós lutamos a todo instante para vencer nossas más tendências. E acham que ele não percebe? Claro que ele percebe. Ele nos conhece como a palma de sua mão. Como eu falei antes, sabe muito bem quem nós fomos e quem nós vamos ser um dia ainda, né? E aí, tanto ele sabe que lá na cruz, minutos antes de expirar, ele disse o quê? Olhou para o céu e disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. São crianças espirituais, eles não estão sabendo o que estão fazendo, né? Rogou por nós. Então, supor, meus irmãos, que Jesus tenha renegado sua mãe, é uma coisa... Ele aproveitou daquele momento, pedagogicamente.